Gerações são importantes? Descendentes, ascendentes, genealogia. Isso é importante para nós? Isso é importante para Deus? Hoje eu te convido a refletir comigo no capítulo 5 do livro de Gênesis. Capítulo 5, se você tem o hábito de ler a Bíblia ou se você está começando, talvez você olhe para esse monte de nomes, de gerações, de genealogias e você diga: ah, não vou ler isso, para que saber o nome das pessoas? E aí a gente pula. Eu já fiz isso. E você? Isso é comum. Mas é importante a gente entender o porquê isso está registrado na Bíblia. Tudo que a Bíblia traz tem um significado e é importante. Nada do que está aqui é desnecessário. Então nós precisamos entender o motivo. Por que está registrado uma genealogia, descendentes, ascendentes de pessoas? Isso tem um motivo. O primeiro ponto é que Deus, ele se importa com isso porque a forma de trabalhar de Deus e a forma de entender e gerir o tempo de Deus é diferente da nossa forma de entender o tempo, trabalhar com o tempo e gerir o tempo. Deus, ele é um Deus eterno, ele é um Deus contínuo. Então, o tempo para Deus não tem fim. Quando nós pensamos no tempo, nós entendemos que nós temos uma vida, por exemplo, de 90 anos, 90 e poucos anos, e esse é o nosso fim. Para Deus, não. Então, a nossa vida para Deus não é o começo e nem o fim do plano dele, do que ele faz, do trabalho dele. Tudo que ele tem para a humanidade como um todo. Então, o que ele faz na minha vida não tem relação só com a minha vida. Tem relação com a minha vida e com a vida de outras pessoas. Tem relação com a vida dos meus pais, tem relação a vida dos meus filhos, dos meus netos. O que acontece na minha vida hoje tem relação com a vida dos meus avós, dos meus bisavós e assim por diante. Por quê? Essa divisão de tempo é nossa, é da nossa humanidade. Mas para Deus é uma sequência, para Deus é uma eternidade, para Deus é algo contínuo. Então Deus, ele trabalha com gerações, ele trabalha continuamente, é um plano só. Deus não trabalha com planos divididos, né? O plano de salvação de Deus, o plano de restauração para a humanidade, não é para uma parte do tempo, para uma pessoa, para uma vida só. Então, por isso que aqui quando a gente vê na Bíblia, né, isso tem aqui no capítulo 5, essa genealogia, mas tem em diversos outros lugares da Bíblia. Por isso, porque Deus quer deixar claro que é uma continuidade, né, que não tem separação de tempo e de pessoas. O que acontece em um momento interfere no outro. E aqui, normalmente as pessoas, elas têm uma interpretação de que esses anos que falam na Bíblia, né, não são realmente literais. Por exemplo, Adão viveu 930 anos. Algumas pessoas interpretam de que esses 930 não são realmente 930 anos, porque seria impossível uma pessoa viver esse tanto de tempo, né? Mas nós precisamos entender aqui o seguinte, Adão, na verdade, 930 anos é pouco. Por quê? Adão era para ser eterno. Adão e Eva não morreriam. Deus não criou eles para que eles morressem. Deus criou eles para que eles fossem eternos. O que fez com que eles morressem? O que fez com que a vida deles em algum momento fosse... Deus determinasse, né, que em algum momento a vida deles seria interrompida e eles morreriam? O pecado. Então, a partir do pecado, quando o pecado entrou, que Deus determina, então, vocês não serão mais eternos. Ou seja, 930 anos... foi porque eles interromperam a decisão deles de errar, de pecar, de desobedecer a Deus, fez com que eles deixassem então de ser eternos e passassem a ter um tempo limitado de vida. E daqui por diante, nós vamos acompanhando em toda a Bíblia que esse tempo foi reduzindo, foi diminuindo, né? E isso está sob controle de Deus, porque Deus começou a permitir que isso acontecesse. E com Adão foi isso, 930 anos ele morreu, mas não era para ele ter morrido, era para ele ter sido eterno, se ele não tivesse pecado, certo? Então aqui sim é um tempo literal, né? Existem diversas discussões dentro da teologia também, mas a Bíblia, a palavra, né, não fala que isso, não diz que isso daqui é uma figura, que tem um outro tipo de contagem de tempo, e a gente tem que interpretar a Bíblia com o que ela diz de fato, né? Então aqui não está dizendo que é algo diferente, né, que não é algo literal. Por isso, a gente entende que realmente é esse período de tempo. E, olhando por essa ótica, né, de que Adão era para ser eterno, nós entendemos que, então, ele, na verdade, reduziu o tempo de vida dele através do pecado, e esses 930 não era para ser eterno, né? Então, aqui a gente vê esses dois pontos. Primeiro, Deus se importa porque o tempo dele é eterno, ele trabalha de uma forma contínua, não tem essas divisões. Nós temos uma visão limitada, nós olhamos para nossa vida, para o nosso tempo, então 100 anos para a gente é muito. Para Deus não, porque ele é eterno, ele trabalha com uma eternidade. Então 100 anos para Deus é pouco.
né? É a visão que é diferente. A nossa visão do tempo é diferente do tempo de Deus. Por isso que Deus deixa claro que ele trabalha com gerações, ele é um Deus contínuo, e esse período de anos aqui onde cada um viveu, eles foram sendo interrompidos. Agora, um terceiro ponto importante, né? Quando a gente olha para genealogia, para os descendentes, aqui a gente começou a falar no capítulo 4 sobre os descendentes de Caim, né? E tem os descendentes da geração de Sete, que é um outro filho de Adão e Eva. A geração de Abel foi interrompida, porque Caim matou, né, Abel, e a geração de Sete, que é um outro filho de Adão e Eva, foi uma geração que começou a invocar a Deus. A gente viu, né, que lá a partir de Enos, Cainã, começou-se a invocar a Deus. Diz que na geração de Enos, né, nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Lá no capítulo 4 a gente viu isso. Então é uma geração que tem uma relação com Deus, diferente da geração de Caim, dos descendentes de Caim. Isso já é importante para nós porque se nós estivermos, né, próximos de Deus, termos uma relação com Deus, termos comunhão com Deus, nós podemos plantar essa semente na nossa geração e os nossos descendentes poderão também ter uma vida de relação com Deus, um relacionamento com Deus. Nos descendentes de Caim, nós não vemos isso, pelo contrário, nós vemos acontecendo coisas horríveis na geração dele, né? Porque Caim começou a plantar isso, e nos seus descendentes isso continuou a acontecer. Aqui, Enos, nesse período, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Nós vemos lá no versículo 22 que Enoque viveu em comunhão com Deus. Enoque era da linhagem descendente de Sete. Essa geração, esses descendentes, né, que já tinham uma relação com Deus. Então, Enoque, ele viveu em comunhão com Deus. Isso veio da sua genealogia, né? As pessoas já tinham ali um certo relacionamento com o Senhor. E diz que ele andou em comunhão com Deus por mais de 300 anos. E até que um dia, Deus o levou para junto de si. Então, aqui, nesse período, né, diz que Enoque, ele não experimentou a morte, ele não morreu. Deus levou para junto dele por conta da comunhão que ele tinha com Deus. Existem também diversas divergências em teologia, estudos que dizem, não, ele morreu, não, Deus levou, isso, aquilo. Mas o que fica de reflexão para nós é a parte da comunhão com Deus, né? Porque antes, se a gente for ver o nome de todas as pessoas, né? Cainã, Malaleel, Jared, e vem Enoque, ele é o citado que teve comunhão com Deus. Então, quando uma pessoa tem comunhão com Deus, isso faz diferença na sua genealogia, isso faz diferença nos seus descendentes, isso faz diferença em uma geração toda. Então, que a gente possa ser essa pessoa, né, que tenha comunhão com Deus, porque isso faz a diferença. Lembrando que esse Enoque não é o mesmo Enoque do capítulo anterior que nós vimos, né? Aquele primeiro Enoque que nós falamos no capítulo 4, ele foi o que, entre aspas, ali inaugurou a poligamia, né? Ele era descendente de Caim. Esse Enoque aqui é outro Enoque, da geração da descendência de Sete, né? De uma outra descendência, e ele, pelo contrário, o oposto daquele Enoque, ele tinha comunhão com Deus. Então aqui a gente pode ver que ele fez a diferença, né? Ele é citado como essa pessoa que tem a comunhão com Deus. E Enoque, ele gerou Matusalém, e Matusalém gerou Lameque. Lameque era neto de Enoque, certo? Lameque gerou uma pessoa que todos nós conhecemos, Noé. Ou seja, Enoque era bisavô de Noé. E Enoque, ele, sendo bisavô de Noé, né, imagina, ele teve comunhão com Deus. Imagina em toda essa descendência, a comunhão com Deus continuando, e Noé foi aquele que obedeceu ao Senhor, construiu a arca, onde todo mundo achava que ele estava louco. A gente vai ver isso, né, nos próximos capítulos aqui na história de Noé, que é contada no capítulo 6, mas todos nós já conhecemos. Quando Noé nasceu, Lameque deu o seguinte nome para ele, né, Noé, porque significa o quê? Alívio. O nome Noé significa alívio, descanso. Deus, ele havia amaldiçoado a terra, né, quando o pecado entrou. Isso é um ponto importante também, porque algumas pessoas dizem que Deus amaldiçoou o trabalho, e na verdade não, né? Deus amaldiçoou a terra e ele diz que os homens deveriam então trabalhar para tirar dela o seu sustento. Noé, ele cumpre isso, né, trazendo ali um recomeço, sendo o instrumento de Deus para construir a arca, para o dilúvio, né, vir, e ele e a sua família serem salvos com os animais, e dá um descanso ali para a terra, né? Aonde há um recomeço. Então, o plano de Deus começou em Noé? Não, o plano de Deus já existia. Deus não trabalhou apenas com a vida de Noé
e a vida de Noé foi o que importou. Não, Deus trabalha nesse contínuo. Deus já vinha trabalhando, né? Então foi Deus que colocou ali Adão, que criou Adão, criou a Eva, colocou no jardim. Foi Deus que fez tudo isso. Deus acompanhou, Deus trabalhou por todas essas gerações, né? Todos esses ascendentes de Noé, Deus estava ali cumprindo o plano. E depois de Noé também, a partir dos seus descendentes também. Então, às vezes, né, quando a gente olha para algumas pessoas específicas da Bíblia, a gente acha que Deus trabalhou só com aquela pessoa. Ou às vezes, quando a gente olha para a nossa vida, a gente só consegue ver, né, o que Deus está querendo fazer para mim, comigo, e não é só comigo, não é só para mim. Eu faço parte de um plano geral de Deus. A minha vida de talvez 90 e poucos anos faz parte de uma eternidade inteira para Deus. Então, não é que eu não sou importante para Deus. Sim, mas eu não posso ter um olhar tão pequeno, né? Aqui, a principal lição que nós tiramos é que nós possamos ter um olhar mais amplo, que a gente não olhe só para a nossa vida, para os nossos objetivos, para os nossos desejos, para o que Deus pode fazer para nós. Porque Deus, ele quer fazer para nós, sim, nós somos filhos amados dele, mas o que ele faz para nós, na verdade, é dentro de um plano muito maior. Né? Não é só para nós. Então, nós precisamos começar a tentar enxergar esse plano maior. A Bíblia toda, né, relata todo o plano e continua acontecendo até os dias de hoje. Nós fazemos parte desse plano todo aqui. Né? Então, por isso nós precisamos aprender da Bíblia, entender o plano como um todo, para então entender que nós fazemos parte desse plano, como nós podemos contribuir para esse plano e que a nossa vida é um instrumento para cooperar com o plano geral de Deus. Esse livro aqui, ó, Multiplique, é um livro que eu gosto bastante, que ele fala um pouco sobre a questão da criação, da Bíblia, do entendimento, né, da palavra, e ele diz o seguinte: a Bíblia é uma história real que ainda não terminou. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente muitas vezes acha que é algo distante, né? Nossa, esse monte de genealogia, esse povo, eu não tenho nada a ver com eles, né? O que eu tenho de interesse em ler esse monte de nome, em saber as pessoas, o que elas fizeram e tudo mais? Nós fazemos parte dessa história. Então, ela não terminou ainda. Ela está acontecendo hoje na nossa vida. E ela deve moldar a nossa vida. Então, quando a gente lê aqui, né, Enoque viveu em comunhão com Deus, eu tenho que entender que eu preciso fazer o que Enoque fez, viver em comunhão com Deus. Quando eu vejo a vida de Enos, né, a partir de Enos, que nessa época as pessoas começam a invocar o nome do Senhor, eu preciso entender que eu preciso invocar o nome do Senhor. Mais pra frente a gente vai ver sobre a obediência de Noé, nós precisamos entender que eu preciso obedecer como Noé obedeceu. Então, ela serve para isso, né? Eu faço parte dessa história também. Então, esses nomes aqui não são aleatórios, esses descendentes, essas gerações, nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte da continuação da história da Bíblia. Então, esse livro, inclusive, fica de sugestão, né, de dica para vocês. É muito interessante e que nós possamos tirar essa reflexão. Qual é a minha oração sobre este capítulo, né? Que nós podemos ter esse discernimento. A minha vida, o que Deus está fazendo na minha vida não é sobre mim, não é só para mim, faz parte de um plano maior, que nós possamos ter esse discernimento, que nós possamos ter discernimento de como cooperar com esse plano e que nós tenhamos principalmente, como Enoque, comunhão com Deus, andar em comunhão com Deus. Amém? E eu te convido a continuar conosco aqui no nosso canal para ver as reflexões do capítulo 6, continuação de Gênesis. Beijo no seu coração, que Deus derrame bênção sobre a sua vida.